Aspectos essenciais para que as progressões de cargas aconteçam de forma segura e eficiente, como eu citei na aula anterior. Então, todos esses aspectos que eu vou citar agora e explicar ao longo do curso são super importantes e precisam estar todos alinhados. Se algum destes não estiver alinhado com os outros, essa progressão não vai ser sustentável. Aí a melhora na performance e no treinamento não vai ocorrer, assim como também não ocorrerão mudanças no seu físico. O primeiro aspecto que vai ser citado agora é a postura. Postura diz respeito à posição do corpo e de todos os seus segmentos, braços, pernas, pés, coluna. Este é o primeiro aspecto, pois ele respeita todas as posições articulares de forma saudável. Então, se a gente mantém a postura adequada em todos os exercícios, muito provavelmente a gente não colocará em risco nossas articulações e estruturas responsáveis pela manutenção da postura. Claro que existe a individualidade biológica e alguns indivíduos precisam ter essa postura ajustada de acordo com as suas características, mas existe uma base postural para todos os exercícios. Estabilidade. Estabilidade diz respeito à segurança na hora de realizar o exercício, fazendo com que você consiga manter a postura com as estratégias usadas para estabilidade, né? Assim como um tripé que está aqui estabilizando a minha câmera, o nosso corpo também precisa estar estável na hora do exercício. E esse aspecto tem muito a ver com o próximo que eu vou citar agora, que é a ativação muscular adequada. Quando a gente não tem a ativação muscular adequada na hora dos exercícios, a gente acaba não conseguindo realizar progressões. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar o músculo-alvo, né? A ativação do músculo-alvo na hora do exercício, a ativação secundária dos músculos sinergistas ou aqueles músculos secundários que vão participar dos movimentos, mas não vão ser os alvos do exercício. A gente precisa da participação e ativação adequada de músculos estabilizadores, que são músculos importantes para que a manutenção da postura e estabilidade sejam feitas, e a gente vai precisar também da inibição de músculos que não estão envolvidos no movimento, ou pelo menos da coativação de músculos que não estão envolvidos no movimento. E eu vou explicar isso nas aulas seguintes. Junto com esses três, a sua alimentação deve estar alinhada para os seus objetivos. Um indivíduo que está em restrição calórica, sem um uso de substâncias que melhorem a sua performance, não vai conseguir realizar progressões de cargas. Então, é preciso entender que a gente precisa estar em uma dieta ou normal calórica, né? A gente precisa estar comendo a mesma quantidade que a gente gasta, ou a gente precisa estar em uma dieta hipercalórica. E pessoas mal nutridas não conseguem realizar progressões de carga. Outro aspecto importante é o planejamento de treino, a escolha dos exercícios e da sequência de exercícios, né? Qual músculo que eu quero melhorar? Então eu vou dar prioridade para esse músculo, ou melhor, eu vou dar prioridade para a melhora da performance nos exercícios que trabalham esse músculo. E para isso eu preciso ter uma sequência lógica de exercícios que contemplem aqueles músculos em que eu quero dar prioridade. Se eu coloco, por exemplo, uma elevação lateral antes de um supino reto, é óbvio que o meu supino reto não vai render tanto quanto poderia. Se num dia eu faço levantamento terra, é óbvio que no outro dia eu não vou conseguir render tanto no treino de costas. Se eu treinar ombro antes do treino de peito, é óbvio que o meu treino de peito não vai render. Então, o planejamento de treino é muito importante nesse sentido. Junto com o planejamento de treino vem a recuperação adequada, né? Porque o planejamento de treino e a recuperação deve estar em acordo, em equilíbrio. Porque se o meu volume de treino é alto, o meu tempo de recuperação também tem que ser compatível com esse volume de treino. Assim como se o meu volume de treino é baixo, eu preciso de um tempo de recuperação menor, até para não ficar destreinado. Se eu tenho muita recuperação para pouco treino, eu fico destreinado. E isso não é interessante para progressões de cargas. O cardio é outro aspecto importante para progressões de cargas. Sim, ele melhora algumas funções no nosso organismo, que eu vou explicar também nas próximas aulas. E sem ele, muito provavelmente você não vai explorar o máximo do seu potencial, já que as adaptações geradas por esta atividade, por este exercício que é paralelo à musculação, fazem com que o funcionamento do nosso organismo melhore, assim como o funcionamento do nosso metabolismo, velocidade do nosso metabolismo, velocidade de recuperação e assim por diante. E o aspecto que é um dos mais importantes para que essa progressão de cargas aconteça é o aspecto da continuidade. A gente precisa dar continuidade em todos esses aspectos. Se eu dou continuidade em metade deles e na outra metade não, eu não vou conseguir realizar as progressões de cargas. Se eu treino muito bem, mas não me alimento bem,
ou me alimento bem uma semana sim e uma semana não, provavelmente eu não vou conseguir realizar as progressões como eu poderia. Então a continuidade é a chave para tudo isso. Agora, aguarde as próximas aulas, eu aprofundarei todos esses assuntos de forma rápida, com uma linguagem simples, para que você entenda e consiga aplicar tudo isso na sua rotina, ou até na rotina do seu aluno, se você é um personal trainer, um treinador que precisa expandir o seu conhecimento com relação a este assunto.